Como? Como assim? VC Cassiano. E essa minha barba tá horrível. Tá online. Olá, pessoal. Boa noite. Nesse momento, a gente vai fazer essa live para fazer um balanço do momento que a gente está vivendo aqui no nosso município de Cametá. E também vamos fazer aí um panorama da situação da Covid-19, falar um pouco de saúde, falar um pouco de hospital, falar um pouco das ações, um pouco que vem para frente, do fato da gente ter que conviver nesse cenário de pandemia. Eu sou Vitor Cassiano, sou administrador, tenho 28 anos, sou filho do Antônio Neto e da Edna. Um ano atrás surgiu a oportunidade de um desafio, o desafio de ser diretor de uma instituição de saúde que foi concebida para ser referência na região do Baixo Tocantins e promover as ações e os serviços de saúde da média e alta complexidade para atender aqui toda a nossa população. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. A gente vai debater e vamos aqui acompanhar os comentários e fazer essa análise segundo a nossa visão. Desde o início da nossa história no Hospital Regional, a gente sabia que esse momento seria marcado por grandes desafios. O Hospital Regional é uma instituição que é referência nessa região e era uma unidade de saúde que, nos últimos anos, havia se tido pouco investimento. O hospital carecia de reforma, carecia de infraestrutura, de equipamentos, e também existiam alguns problemas relacionados aos servidores e a forma como a instituição era gerida. No dia 1º de março de 2019, fui nomeado diretor do hospital e a gente começou o desafio que era fazer essa organização dentro de um espaço que é da administração pública direta do governo do estado do Pará. E esse trabalho ele foi feito de uma forma extremamente intensa, perante ao desafio que era e a grande dificuldade que a instituição de saúde tinha naquele momento. Então, esse trabalho se iniciou em março de 2019 e já nos primeiros meses nós tivemos ali várias implementações de ações que viriam possibilitar o nosso hospital a viver dias melhores pela frente. Havia necessidade de fazer uma base, de construir ali o suporte necessário e a retaguarda que o hospital precisava dar para os seus servidores e colaboradores, para a equipe técnica, a equipe médica, desenvolver o seu trabalho de uma forma que a gente pudesse dar mais segurança para o paciente, melhorar as condições de salubridade e também dignificar e promover o bem-estar social nesse atendimento em saúde. Essas foram as prerrogativas que foram a base do nosso trabalho. A instituição, lógico, como toda a instituição da administração pública, cheia de desafios. Uma instituição que foi construída no final da década de 80, início da década de 90, a infraestrutura predial do hospital carecia de intervenção, uma
uma urgente reforma precisaria ser feita. A gente tinha no hospital muita ferrugem, a gente tinha no hospital uma gama de equipamentos com defeito, e todos esses equipamentos e essa parte interna do hospital, ela foi revitalizada. Consertamos os equipamentos quebrados, dentre a contratação de vários profissionais que existia carência para cumprir as escalas médicas e cumprir também as escalas das enfermagens, foi feito um trabalho de planejamento estratégico na gestão de pessoas, possibilitando que o hospital, naquele momento, cumprisse o seu papel e cumprisse com a forma que ele foi concebida para ser. Que os serviços que ali funcionavam tivessem 100% da sua efetividade, sem faltar nenhum tipo de infraestrutura, de pessoas e de equipamentos. Todo esse trabalho ele foi minucioso e ele foi estratégico. Estratégico no sentido de possibilitar, nesse momento em que a gente está vivendo hoje, a base necessária para construir essa complexidade que a região tocantina precisa. Perante a uma visão administrativa, esse trabalho ele foi feito junto com uma equipe de multiprofissionais que 100% dessa equipe eram servidores do hospital. A gente trabalhou com essa equipe administrativa formada 100% do pessoal que já trabalhava no hospital, então todo esse trabalho foi fruto dessa administração, juntamente com essa equipe técnica, que compunha os planejamentos, as rotinas e as nossas tomadas de decisão dentro daquela instituição. Vale lembrar que a Secretaria de Saúde do Estado também teve um papel muito importante nesse processo de transformação da nossa unidade do Hospital Regional de Cametá. A Secretaria foi importante no sentido de dar para essa administração a retaguarda necessária e todo o apoio, todo o suporte. A maior parte dos pedidos foram sempre atendidos por parte do secretário, por parte dos adjuntos e de toda a equipe da SEC. Tínhamos, naquele momento, porta aberta. E as grandes demandas que, naquele momento, eram a necessidade do hospital, na sua maioria, foram atendidas pelo governo do Estado. O governador fez várias visitas ao hospital desde que assumiu o mandato. E sempre na visita do governador foram colocadas as demandas emergenciais. O hospital era como se fosse um carro antigo e que a gente, naquele momento, tinha que consertá-lo andando. E ele não podia parar. Foi dado início a algumas revitalizações nas áreas internas. E esse trabalho foi ao longo de um ano, justamente porque, em paralelo a essa reforma da área hospitalar interna, deveria também ser feita o atendimento e o hospital deveria funcionar. Afinal de contas, este hospital realizava, naquela época, 6.000 atendimentos na porta da sua urgência e emergência, antes, vale lembrar, antes da entrada da UPA no cenário de Cametá. O hospital realiza ali 2.000 cirurgias eletivas no mês, realiza cerca de 200 cirurgias de emergência e fazíamos uma faixa de 5.000 exames entre raio-x, entre eletrocardiogramas, exames laboratoriais também. E tudo isso era necessário para dar esse aporte para a equipe começar a fazer esse trabalho da implantação da média e alta complexidade, como se deve esperar de um hospital regional do porte dos outros hospitais do Estado. Então, recebemos também vários equipamentos da Secretaria de Saúde, adquirimos vários equipamentos, foi feito também reforma e manutenção nos equipamentos antigos do hospital, e a gente saltou de uma unidade que, naquele momento, não tinha o aparato necessário para os profissionais médicos fazerem o seu trabalho. Nesse momento, a gente conseguiu aparelhos de ultrassom novos, fizemos reforma no aparelho de raio-x antigo e transformamos no aparelho digital, foi comprado aparelho de eletrocardiograma novo, foi instalado um mamógrafo no hospital regional, que infelizmente, pela mamografia ser um exame eletivo, ainda não podemos realizar nos pacientes. Logo em seguida,
compramos aparelhos novos para o nosso laboratório, aparelho de hemograma, consertamos os aparelhos de bioquímica, consertamos microscópio, compramos microscópios novos. Foram comprados também uma série de instrumentais cirúrgicos. Vale lembrar que os instrumentais do Hospital Regional eram ainda o da sua fundação, de 27 anos atrás. Foco cirúrgico foi comprado leitos novos para acabar com a ferrugem que tinha dentro do hospital, foi comprado aí todo um padrão de medicação de qualidade para o hospital e todos esses processos foram feitos de forma transparente, foram feitas compras todas dentro da lei, graças a Deus a gente conseguiu dar para o hospital a condição necessária para ele cumprir aquele seu papel para que ele era predisposto naquele momento. Já no início do mês de março, a gente começou a observar a possibilidade da pandemia chegar em Cametá. Foi no dia 27 de março, o nosso primeiro caso suspeito dentro do hospital regional. Assim, a gente teve que fazer toda uma readaptação no hospital, fazer com que essa unidade de saúde se preparasse para o que estava por vir. E até naquele instante, até para as autoridades e para o poder público, a incerteza do que seria o coronavírus na nossa região era o que pairava nas reuniões. Se o trabalho que foi feito no hospital não tivesse acontecido, dificilmente a gente conseguiria ter números bons para a nossa região. Dificilmente a gente conseguiria passar por esse momento de uma forma que o dano fosse o mínimo possível. Naquele momento, nós, em parceria com a irmã e alinhado com a Secretaria Municipal de Saúde, transferimos a maternidade do Hospital Regional e abrimos os nossos primeiros 8 leitos dentro do hospital. Foi um trabalho árduo, a gente também contava um pouco da insegurança da parte dos servidores, a possibilidade das equipes de saúde adoecer. Isso é fato, no mundo inteiro, cerca de 20% a 40% dos profissionais da equipe médica, técnica, de enfermagem, maqueiros, porteiros, enfim, todo mundo que trabalha no administrativo, todas as áreas do hospital, haveria sim a possibilidade da contaminação. O vírus, ele é uma das menores partículas vivas do mundo e foi um esforço intensivo e coletivo para equipar com os equipamentos de proteção individual nossa equipe. Foi feito aquisição de máscaras N95, os aventais descartáveis, as botas, os capotes, as face shields. Foi feito um trabalho de esterilização muito intenso nos equipamentos, nas alas. A limpeza do hospital e a CCIH começaram a funcionar no hospital. Constituímos essa comissão com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com agente administrativo, farmacêutico. E, pela primeira vez, foi feito o controle da infecção hospitalar. E essas rotinas passaram a ser sempre muito intensas para a gente tentar minimizar a possibilidade da infecção para os servidores e para todos os pacientes que estariam ali entrando dentro do hospital. Esses 8 leitos, num curto espaço de tempo, foram ocupados. E essa gestão da rede de saúde teve que ser necessária. Então, em diversas reuniões, principalmente com a irmã Cristina, do Hospital Marilac, possibilitou um avanço no sentido da gente remanejar serviços que eram feitos no Hospital Regional e passá-los até o Hospital Marilac. Só foi possível combater essa pandemia da forma que ela foi feita, e aqui eu quero registrar isso, graças à ajuda do Hospital Marilac e também, em parte, da Secretaria Municipal de Saúde. Nos vídeos anteriores, a gente já mostrou e a própria Secretaria já divulgou as ações que fez durante a ajuda que deu a pandemia para o hospital. Doaram 20 cilindros de oxigênio e também ficaram de ceder algumas equipes para o hospital regional, mas isso não se concluiu efetivamente. Mas não é o tema do vídeo. Hoje, naquela época, o hospital
antes da pandemia, consumia 70 balas de oxigênio. Durante a pandemia, nós estamos consumindo 60 balas de oxigênio por dia. O consumo cresceu exponencialmente perante a síndrome respiratória, um quadro de pneumonia que o paciente que tem tendência a agravar desenvolve e necessita da internação hospitalar. O Hospital Marilac, com a absorção desses serviços da clínica médica, da clínica cirúrgica, serviço da maternidade, previamente estabelecidos com a Secretaria de Saúde, que se comprometeram em fomentar financeiramente essa parceria, foi dado. E então o hospital, nesse momento, no final do mês de maio, teve que ser transformado 100% e especializado para a Covid-19. Hoje o hospital conta com 50 leitos. Desses 50 leitos, 42 leitos são leitos clínicos. E hoje a gente vê uma taxa de ocupação aí de menos de 50%. Nesse momento, a pandemia e o quadro de necessidade de internação hospitalar de pacientes graves, segundo as internações, aparenta ter dado uma diminuída. Também vale lembrar que, para tratar os casos mais complexos, o hospital recebeu equipamentos e gerou-se toda a questão em torno das UTIs do Hospital Regional de Cametá. E esse é um assunto que eu faço questão de compartilhar com todos, porque é um assunto que gerou muita polêmica nas redes sociais. O Hospital Regional possui ou não possui unidade de terapia intensiva? E essa é uma pergunta que é um questionamento que ela não cabe um sim ou não. É uma série de fatores que tem que ser levado em consideração para responder esse questionamento. A área em que nós isolamos para atender os pacientes mais graves, naquele momento com ventilação, com a ajuda dos respiradores pulmonares, os equipes, as bombas de difusão, os aspiradores, os monitores multiparâmetros, foi o espaço da maternidade. Justamente porque era um espaço onde conta com enfermarias mais amplas, que aos moldes do que é feito em UTIs, em unidades de terapia intensiva, foi ali a área do hospital que a gente conseguiu alocar esse serviço, essa possibilidade de ser oferecido aí um serviço de que o paciente pudesse se estabilizar naquele momento e ser transferido para uma unidade que fosse completa, com hemodiálise e com os outros serviços que o agravamento do Covid-19 desenvolve no paciente. Então, colocamos ali na maternidade, naquele primeiro momento, 6 equipamentos de respiradores. Foi o início da questão das UTIs. E esses equipamentos foram utilizados, logo a gente recebeu mais equipamentos, compramos equipamentos por parte do hospital, alugamos também equipamentos e logo a gente tinha 8 leitos completos com esses equipamentos, que são equipamentos de UTI. Nesse momento, a necessidade que o hospital se desenhava para receber os pacientes graves, a gente estava ali sempre avaliando o uso dos ventiladores pulmonares. E até o presente momento, só houve a necessidade de utilizar 3 aparelhos simultaneamente. Durante toda a nosso histórico da pandemia e de internações de casos graves, só foram utilizados 3 aparelhos simultaneamente. Nunca precisamos usar o quarto. Alguns aparelhos estavam precisando de manutenção, foram enviados a Belém e a gente aqui ficou continuando o trabalho. Imediatamente, o governo do estado enviou para Cametá mais um kit de 4 equipamentos para equipar 4 leitos também com essa complexidade. Esses leitos eles foram compostos de uma equipe multiprofissional para tomar de conta e na necessidade que também esses pacientes precisam de uma especialização, uma especialidade complexa para tratar esses casos, foram contratados os enfermeiros intensivistas, o fisioterapeuta, foram contratados técnicos de enfermagem
e também foi remanejada as escalas do hospital para que os nossos servidores pudessem compor esse quadro. Naquele momento, colocado ali o médico 24 horas no posto, a gente começou a fazer um atendimento mais complexo aos pacientes, possibilitando que os casos mais graves pudessem ter sido tratados aqui no hospital regional. Houve também uma preocupação da administração com relação à questão da medicação. A gente está constantemente avaliando os melhores protocolos do mundo e a possibilidade de trazer esses protocolos para dentro do hospital. E assim foi feito. Nós adquirimos todas as medicações que são necessárias ao tratamento dos pacientes graves. A enoxaparina, a prednisolona e outras medicações que são aí muito importantes para o tratamento desses pacientes. Nosso hospital sempre foi abastecido com os melhores antibióticos do mercado e, graças a Deus, a gente conseguiu ter aí uma taxa muito alta de pacientes que conseguiram se recuperar da doença após esse atendimento do hospital regional. Tivemos a necessidade, sim, de transferir alguns pacientes devido, na grande maioria, uma insuficiência renal que a COVID-19 produz. Essas transferências elas foram necessárias. Os pacientes estavam em estado muito grave. E, no momento dos resgates aéreos, foram o momento em que a gente teve, sim, algumas perdas. E a gente quer aqui manifestar às famílias que realmente é lamentável, a doença ela ataca muito forte algum grupo específico, que é o grupo de risco. Então, na maioria, os pacientes que tinham essas comorbidades, como diabetes, pressão alta, com certeza tiveram ali dificuldades com a doença. As políticas públicas da atenção básica para controle da diabetes e a controle da pressão alta ajudam muito os hospitais, quando recebem esses pacientes que têm tendência a agravar, a não desenvolver esse agravamento da doença. Então, a equipe médica sempre ali se atualizando, fazendo reuniões, a gente conta com o apoio de uma direção clínica, de um corpo de enfermagem, de um corpo técnico, que estava muito disposto a, nesse momento da pandemia, de contribuir 100% com dedicação muito alta ao hospital. Foram vários os servidores que passaram dos seus horários, que enfrentaram ali as maiores adversidades que essa doença enfrentou. Mas em nenhum momento o hospital viveu um caos, muito pelo contrário. Tivemos aqui a capacidade de atender 100% dos leitos que foram solicitados pela região Tocantina. Foi muito importante isso, porque não negamos leitos às unidades que pediam leito para o hospital. Foram internados pacientes de Mocajuba, foram internados pacientes de Baião, de Limoeiro do Ajuru, de Oeiras do Pará, foram internados também pacientes de Curralinho, pacientes de Breves vieram para Cametá, e nosso compromisso sempre foi prestar assistência. Nosso hospital funciona de porta aberta e o SUS não pode negar atendimento. E nós fizemos isso porque tínhamos sim a capacidade de estar recebendo esses pacientes dos outros municípios. Em momento algum faltou leito, em momento algum se teve negligência ou falta de atendimento para quem precisou do hospital regional. Vários pacientes foram transferidos do Hospital Marilac e também da UPA, que faz um papel importante nessa triagem do Covid. A gente quer aqui também, assim como o Hospital Marilac, dizer que a UPA teve sim o seu papel muito importante. Se não fosse a UPA, a gente não teria condições de ter esse hospital dedicado 100% ao tratamento da Covid-19. E graças a esse trabalho de toda a rede da saúde, Cametá tem um número que vale a pena refletir e até vale até muito a pena comemorar o fato de termos uma taxa de letalidade baixa, se comparada a outros municípios do estado do Pará com mais de 100 mil habitantes. Ontem, no último boletim, a gente estava verificando aí a taxa de 3,3% de letalidade do vírus perante aí os casos notificados. Nosso município teve a capacidade de notificar os casos. Claro que ocorrem muitas subnotificações, o nosso município ele tem aí uma dimensão territorial muito grande e
também as populações elas são espalhadas nas ilhas, nas comunidades rurais e também na cidade. Mas, com certeza, devido à questão do isolamento de quem está naquelas áreas, o número de atingidos maior foi esperar que ocorra uma interiorização dessa questão da doença, do contágio, e assim como isso começou no mundo, chegou ao Brasil, do Brasil chegou ao estado do Pará, da região metropolitana chegou até a nossa região, chegou a Cametá, chegou na cidade e, com certeza, o vírus está espalhado pela nossa zona rural e pela zona ribeirinha. Então, manter o distanciamento social, apesar de algumas latitudes das liberações das restrições, elas devem ser conservadas e são muito importantes as medidas sanitárias, as medidas de prevenção por parte da nossa população. Hoje, o hospital ele observa aí uma diminuição significativa no número de internações. A gente ainda assim está recebendo alguns pacientes em estado grave, mas graças a Deus o número de óbitos, pelo menos nesses 2 dias, foi zero. Com a chegada da UTI móvel também, a gente conseguiu resolver o problema do transporte via resgate aéreo. O resgate aéreo ele oscila muito a saturação do paciente. A diferença de temperatura, a diferença de pressão atmosférica influenciam muito nos pacientes que, acometidos pela Covid-19, têm uma dificuldade de respiração. A UTI móvel ela foi muito importante, porque esse transporte rodoviário dá um suporte para avaliação médica, ter aí à disposição do serviço de regulação 2 modalidades de transporte, de acordo com o quadro clínico de cada paciente, vão poder fazer aí essa escolha mais assertiva. E sim, já transferimos vários pacientes e após a visita do governador do estado, na última segunda-feira, no momento em que a policlínica fazia o trabalho de atenção básica e consultas ambulatoriais e distribuição de medicamentos, o governador teve a oportunidade de visitar o hospital e para ele foi passado as outras demandas que no momento pós-pandemia seriam possíveis de ser realizada para a conclusão da implantação das UTIs do Hospital Regional de Cametá. Temos aqui um hospital que, como eu falei no início do vídeo, é um hospital que tem uma infraestrutura de quase 30 anos, é um hospital que foi construído para uma outra finalidade e hoje, diante da necessidade da pandemia, precisou dessas adequações. Mas os equipamentos estão aí, estão funcionando. A gente tem que lembrar que equipamento de UTI e UTI, se esses equipamentos estando aqui, a gente está usando. Então, a gasometria ela foi um equipamento adquirido pelo governo do estado perante a necessidade de termos pacientes internados aqui na ventilação e fazer esse exame ajudaria muito os médicos a dar um prognóstico, a dar uma tratativa melhor para o caso da doença. Então, assim foi feito, o equipamento já chegou, já está funcionando, já fizemos mais de 30 exames nos pacientes em estado grave para fazer aí essas alterações nos parâmetros da ventilação e também para avaliar a necessidade da transferência. Muitos casos de pacientes que chegaram até o hospital saturando muito baixo foram atendidos no hospital regional, colocados nesses aparelhos e, com certeza, ali tiveram essas altas médicas que são importantes para a nossa região. A grande maioria, infelizmente, com a necessidade de ser transferida, justamente porque essas adequações no hospital, elas não podem ser dadas do dia para a noite, é um trabalho intenso da adequação, mas o governador e o governo do estado se colocaram à disposição. Foi comprado pelo valor de 236 mil o sistema da adequação seguindo o tanque e já o empenho global dos oxigênios que vão abastecer a nossa rede de gases. Antes seria abastecida por bala e nesse momento está sendo providenciado isso. Logo, logo nos próximos dias a gente terá essa instalação aí no hospital. Várias ações também foram feitas no hospital que vão deixar esse legado para o período pós-pandemia, a gente ter a possibilidade da conclusão das UTIs. As UTIs, elas são compostas de uma infraestrutura, que nesse momento ainda não dá para fazer. Ela também é composta de uma equipe, que nesse momento da pandemia, todos os profissionais da alta complexidade estão demandados para as regiões da região metropolitana, capital, que é onde recebe a maior parte dos pacientes. Então, hoje, contratar
os profissionais intensivista, neurologista, e é realmente muito complexo. A gente está sofrendo esse déficit de pessoal. E também a reforma predial e adequação aí só será possível depois desse período da pandemia. O governador se comprometeu, desde o ano passado, em fazer uma reforma e ampliação no hospital regional, passando de 57 leitos para 120, sendo desses 120, 20 leitos de UTI. Também se comprometeu a trazer a hemodiálise para o hospital de Cametá. Então, assim, a gente vai ter aqui, segundo o governo do estado, uma estrutura bem completa para atender aqui a alta complexidade na nossa região. E esse trabalho que foi feito durante esse ano, que somam aí 450 dias à frente da instituição, a gente conseguiu dar um passo importantíssimo, preparar a base do hospital para o seu crescimento, desenvolvimento e engrandecimento como instituição. Os servidores, a gente acredita que tem papel importante nesse processo. Vale lembrar que a maioria são servidores que já pertenciam ao quadro do hospital e foram com a reorganização desse trabalho administrativo que a gente conseguiu implantar ali todo um sistema de atendimento e ações que possibilitam hoje o hospital viver esse momento de mudança. A gente vai continuar trabalhando incansavelmente para trazer essas conquistas para o nosso município, para a nossa região. É muito importante que todas essas ações elas sejam feitas estratégicas, pautadas naquilo que é possível ser realizado. E a pandemia nos mostrou que, mesmo diante de um cenário muito difícil, é possível sim, com boas ações, com força de vontade, trazer a esse hospital a dignidade que o bem-estar social e as pessoas precisam nesse momento. Então, nesse momento, eu quero dar um aviso, eu quero fazer um comunicado para a nossa população. Eu estou dando aqui esse comunicado com um aperto muito grande no peito. Lá dentro daquele hospital, a gente constituiu uma família, uma equipe que foram guerreiros incansáveis durante essa luta. Eu quero aqui agradecer de verdade a parceria com todos os nossos servidores, colocar aqui o meu trabalho à disposição de cada um de vocês, no geral dos servidores da saúde, que foram nossos verdadeiros heróis. Nada disso seria possível se nossos profissionais da saúde não tivessem dispostos a enfrentar essa guerra. Existem unidades hospitalares dos melhores padrões do mundo, tiveram óbitos e tiveram dificuldade com a pandemia. No nosso hospital, isso foi possível de ser feito graças ao empenho de todos vocês. Eu quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho que eu tenho pelos profissionais da área da saúde, que foi uma área que foi desafiadora, mas com certeza eu me dediquei a minha vida no último ano e meio a esse hospital. Foram incansáveis as vezes que fui até lá à noite para resolver um problema, buscar algum tipo de material, medicação fora de Cametá. Foram incansáveis as reuniões, as discussões, os debates. Foram incansáveis também as vezes que a gente precisou dar um passo para trás e refletir sobre nossas ações. Eu quero aqui também pedir desculpa se em algum momento eu fui insuficiente perante a necessidade da instituição, mas eu quero aqui dizer que todo esse trabalho foi feito de coração. Eu fiz isso e com o apoio dessa equipe, justamente porque a gente entende da carência da nossa região e também precisamos ter esse compromisso de fazer um serviço transparente, fazer um trabalho digno às pessoas. A população quer trabalho, a população precisa, nossa população é carente e precisa da saúde pública funcionando, precisa de um SUS que dê dignidade às pessoas. E foi com essa prerrogativa que a gente fez esse trabalho, com os princípios da legalidade, da ética. Os interesses pessoais, eles foram deixados um pouco de lado, mas houve, em muitos momentos, a necessidade de expor esse trabalho. Não seria justo que essas ações de melhorias ao hospital regional e todo esse trabalho que foi feito por essa equipe não fosse divulgado. Isso daí serve de parâmetro e incentivo para que muitas outras instituições da administração pública e outros gestores, que são ordenadores de despesa,
e que se propõe a assumir um cargo público tem que, com certeza, privilegiar esses princípios. Então, eu entrei pelo hospital pela porta da frente, convidado pelo nosso governador. Eu quero agradecer muito a oportunidade de ter trabalhado no Hospital Regional de Cametá. E também é com muita felicidade que eu falo que eu estou também saindo pela porta da frente. Sair pela porta da frente do hospital é, para mim, uma atitude muito digna e à altura do carinho que foi feito esse trabalho lá dentro. Nesse momento, eu estou avisando a nossa população que na quarta-feira eu encaminhei, nessa quarta-feira, estarei encaminhando para a Secretaria de Saúde meu pedido de desligamento do Hospital Regional de Cametá. Existe uma demanda da nossa população e da nossa região de um trabalho que traga esse desenvolvimento nas questões da saúde, nas questões da educação, nas questões socioambientais, nas questões sociais. E é esse desafio que a gente está, nesse momento, assumindo aqui com a população, de continuar trabalhando em prol dessa melhoria. Eu acho que Cametá e a nossa região, que é histórica, merece a oportunidade de ter dignidade e podem contar com esse trabalho que a gente vai continuar desenvolvendo, mesmo fora da instituição Hospital Regional de Cametá. Nós vamos fazer uma reunião amanhã para debater com a equipe e logo, logo a gente vai estar anunciando como vai ficar aí a questão do hospital e da nova administração. Nós vamos aqui sempre trabalhar com essa prerrogativa de trazer para Cametá todo tipo de necessidade, de avanço e todo tipo de necessidade que a nossa região tem das políticas públicas. Então, pessoal, esse é mais ou menos um recado que eu tinha para dar. Eu peço de verdade para as pessoas que não compartilhem fake news, que verifiquem as informações que são postadas nas redes sociais. As redes sociais, elas são muito importantes para a gente prestar conta do nosso trabalho, mas também elas devem ser usadas de forma responsável, com dignidade, com compromisso com a verdade. Então, eu gostaria aqui de agradecer essa oportunidade. Esse hospital, para mim, foi uma escola. Tive o privilégio de contar com a colaboração de outros setores da sociedade, a CDL de Cametá foi parceira, a Universidade Federal, as instituições de caráter associativista, as cooperativas, a produção rural, ali a sociedade no geral. Agradeci de verdade o pessoal que colaborou com a campanha da doação de água, que começou assim de uma maneira muito inusitada. Partiu por parte de alguns familiares de pacientes que estavam internados, que verificavam que cada paciente precisava ali ingerir, em média, 3 litros de água por dia e se deslocar até os bebedouros para fazer esse consumo. Ficava muito inviável também a equipe todo o tempo ter que se aparamentar para estar entrando para servir essa água. Também era uma maneira um pouco ineficiente de evitar o risco de contaminação. E de maneira espontânea, a população no geral ajudou. E foram recebidos mais de 4.000 pacotes de água no Hospital Regional. Isso prova o carinho que as pessoas têm por esse trabalho, isso prova que a população apoia as ações do hospital e que hoje, bater numa instituição pública de saúde com certeza estar agredindo uma mãe que está cuidando ali de um filho desesperadamente, e a gente não precisa disso. A gente precisa contribuir com as instituições de saúde, a nossa sociedade coopera com ela, pagando impostos, e essas instituições têm o dever de devolver esse serviço na forma de bem-estar, na forma de melhoria, na forma de ampliação de serviço, e é esse que foi mais ou menos a prerrogativa daquilo que a gente se propôs a fazer durante esse ano e meio. Então, como eu falei, eu saio do hospital na quarta-feira para encarar esse desafio aí do que vem pela frente, e a gente vai continuar trabalhando, dando retaguarda, cobrando do governo do estado, cobrando da prefeitura. Aqui agradecer o apoio dos vereadores de Cametá, tiveram ali uma parcela importante na cobrança também das autoridades e da necessidade de se fazer investimento. Hoje eu saio do hospital, deixando aí uma instituição pronta e preparada para o seu crescimento,
com uma equipe de mais de 300 servidores, nesse momento, treinados, motivados, capacitados, com equipamentos de proteção individual, com seus direitos garantidos. E, nesse momento, como eu sou uma pessoa que cumpre a lei, eu tenho que me ausentar de coração partido do Hospital Regional, mas, com certeza, com a esperança de que essa nossa atitude ela vai ser muito importante lá na frente, e a nossa população vai cooperar e colaborar com isso, se Deus quiser. Quero agradecer muito a Deus, a minha família, que sempre me apoiou nesse ano e meio de hospital regional, aos servidores, a todos os profissionais da saúde, os profissionais da limpeza, os garis que iam lá atrás fazer a limpeza do hospital regional, o pessoal que cuidava da manutenção dos equipamentos, as empresas terceirizadas, o pessoal da segurança, o pessoal do almoxarifado, da farmácia, o pessoal da cozinha. Gente, quem trabalha na cozinha de um hospital e na lavanderia de um hospital, você não tem noção do trabalho que esses profissionais enfrentam. E eles são verdadeiros heróis, porque se não fossem essa pecinha lá de trás da engrenagem estar funcionando direitinho, lá na frente, nenhum dos nossos familiares conseguiria esse atendimento. Agradecer os fornecedores, agradecer as terceirizadas, as prestadoras de serviço, a Clínica Master também foi muito parceira, importantíssima aqui na ajuda da prevenção do combate ao Covid-19. E eu gostaria que esse momento ficasse marcado com esse agradecimento no geral à nossa população, àquelas pessoas que apoiam esse trabalho, agradecer de verdade aquelas pessoas que sempre incentivaram e encorajaram a gente continuar à frente das instituições. Gente, vocês não têm noção do desafio que é assumir uma instituição pública. É realmente um nível de complexidade que a administração pública tem, que às vezes colocam a gente numa situação de ter que todo o tempo estar se inovando, se reinventando e indo além daquilo que usualmente numa administração privada a gente não teria tanto trabalho. Mas prestar conta desse trabalho é o meu compromisso. Eu teria que sair do hospital no momento em que, graças a Deus, a gente está com a pandemia mais controlada, diminuiu bastante. Hoje a taxa de ocupação do hospital é apenas 52%. De 50 leitos disponíveis no hospital, hoje só temos 26 ocupados. Estão pacientes sendo atendidos e, graças a Deus, aí esse hospital está pronto e preparado para crescer. E a gente vai continuar trabalhando em prol desse crescimento. Queria agradecer de verdade a todo mundo que acompanhou aqui a live. Foi um pouquinho demorado, mas foi bastante esclarecedor no sentido de dar à população as informações reais e verdadeiras de como a gente se comportou durante essa pandemia. Cametá hoje precisa se reestruturar economicamente. A gente tem aí um déficit na população que, em detrimento da pandemia, teve que se ausentar do seu trabalho e isso gerou problemas sociais. Nossa região tem problemas sociais graves. E o hospital regional, na área da saúde ali, foi peça importante para que a gente conseguisse, como sociedade como um todo, ter esse feedback positivo das suas instituições. Queria, de coração, também me solidarizar às vítimas do coronavírus, familiares. A gente sabe que isso é uma doença muito grave, ainda pouco explicada pela comunidade médica, pela Organização Mundial da Saúde, mas todos os protocolos corretos foram aplicados ao Hospital Regional, a parceria com o município, agradecer a parceria da Secretaria de Saúde, agradecer a parceria do Hospital Marilac, e, se Deus quiser, a gente está junto, preparado, nossa sociedade deve permanecer unida, o discurso do ódio ele não leva ninguém a lugar nenhum, e a gente precisa, de verdade, continuar fazendo esse trabalho em prol da nossa população. Pessoal, fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado a todos.